não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E bom, eu não tenho fórmula para isso, mas algumas recomendações que eu tiro da prática são muito importantes. A primeira coisa é o seguinte: é importante que você, como pai, você represente para a criança a autoridade principal. Ou seja, que ela respeite você muito acima do que vai respeitar os professores ou o grupo de pressão no colégio, que é uma autoridade também, talvez a autoridade, sobretudo na adolescência, né? A geração, o grupo, a patota tem uma autoridade tremenda. Está lá no meu artigo O Imbecil Juvenil, né? Dê lá uma olhada nisso. Isso é um assunto que nos Estados Unidos existem milhares de livros sobre isso, a pressão dos pares, peer pressure, e como isso tem autoridade sobre as crianças e como se defender disso aí. Você pode procurar aqui nos livros publicados nos Estados Unidos, tem muita coisa, no Brasil não tem nada. Mas para que você se afirme perante os seus filhos como autoridade, é preciso que você o seja realmente. E isto é uma coisa que vem do coração humano. Quer dizer, você precisa se identificar muito profundamente com o papel de pai. Olha, eu por ter sido pai 8 vezes, ter criado várias crianças, né, cometi muitos erros no começo, depois fui aprendendo aos poucos. Eu hoje entendo a coisa maravilhosa que é você ser pai. É uma coisa assim, é a maior honra que um ser humano pode ter. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E você se sentir feliz nesse papel. E o pai é eminentemente o protetor das crianças. Isso é a primeira coisa. Quer dizer, você está ali para proteger e ajudar os seus filhos. Você não está lá para dirigi-los. Isso é muito importante. É impossível você dirigir uma criança. Tá certo? O que você pode fazer é agir exatamente da maneira que você quer que eles ajam. Isso é uma coisa muito é simples, mas simples não quer dizer fácil, tá certo? Por exemplo, nunca dê uma bronca nos seus filhos só porque você está nervoso, só porque eles te irritaram. Nunca faça isso. Só dê uma bronca quando eles agirem de uma maneira que seja objetivamente errada, ou seja, eles fizeram algo que, se você fizesse no lugar deles, você desejaria ser corrigido. Tá certo? Você não pode usar, vamos dizer, as crianças como depósito das suas emoções ruins. Nunca faça isso. Controle. Se for preciso, você vai tomar um banho frio, mas não levante a voz com as suas crianças, a não ser que elas tenham feito algo de muito errado. Segundo, interfira muito pouco e mantenha uma certa distância, porque essa história de pai amigo, isso é conversa mole para boi dormir. Pai não está aí para ficar brincando com criança, para se fazer de palhaço, tá entendendo? Para ficar falando que nem criancinha. Não, o pai é uma posição solene e respeitável que tem que dar para a criança a segurança. Eu notava, por exemplo, que alguns dos meus filhos, quando eram pequenos, eles frequentemente pediam a minha autorização para fazer as coisas mais óbvias. Pai, posso ir no banheiro? Ah, claro que pode. Posso fazer tal coisa? Claro que pode. Posso vestir tal roupa em vez da outra? Claro que pode. E eu comecei a pensar, por que eles fazem isso? Eles sabem que eu vou deixar. Eles sabem que é uma coisa óbvia.
Mas o cara fazer aquilo com a autorização do pai dava uma importância maior para o negócio, valorizava aquele negócio. Então eles queriam receber uma ordem. E eu fui vendo que essa história que criança é naturalmente rebelde é a coisa mais falsa do mundo. A criança é naturalmente obediente. Ela procura a autoridade, porque a autoridade valoriza, dá uma dimensão maior que ela precisa para ela sentir, aprender o sentido do que está fazendo. Na medida em que você vai fazendo isso, você se torna o centro de referência. E não importa o que os outros disserem, ela vai acreditar em você. Então essa é a primeira coisa, você ganhar credibilidade perante os seus filhos. Tá certo? Então eles têm que sentir que você os ama e ama muito. Então não regateie carinho, palavras de elogio, etc, etc. Isso nunca. Pegue sempre no colo, faça o máximo carinho. Mas não se meta nas brincadeiras deles. Marque a distância. Eu sou adulto, eu sou pai, eu sou o chefe desse negócio. Não dê explicações para os seus filhos e não discuta com eles. Quando você der uma ordem e eles esperam por quê, você fala, porque eu mandei. Você tem que acostumar a isso aí. Né? E eles vão entendendo que você é autoridade e que você tem ali o poder que é correspondente à sua missão de protetor. Agora, para pensar, você meter isso na sua cabeça, você tem que pensar o seguinte: se entrar um ladrão aqui, alguém quiser agredir meus filhos, eu vou correr o risco de vida primeiro? Né? Se você responder não, então você não vai ter autoridade alguma. Quer dizer, eu morreria por essas crianças aqui, morreria e mataria por essas crianças, então você tem autoridade. Na medida que você tem isto, elas vão te procurar, e elas vão precisar da sua orientação e elas vão seguir. Eu digo, eu tenho muita felicidade com meus filhos, eu nunca tive nenhuma discussão com eles, nunca me disseram um não, nunca. Mas também eu tomei como norma o seguinte: eu não dou mais de uma ordem por mês, eu não interfiro na vidinha deles, eu deixo eles fazer o que eles quiserem, só quando é uma coisa de segurança, uma coisa de moral, né? Por exemplo, está lá um estrangulando o irmãozinho menor, não vou deixar, evidentemente, tá certo? Então, eu lembro que uma vez o mais pequenininho chegou chorando, a gente morava num prédio em São Paulo, e falou: o que foi? Ele disse: os meninos não me deixaram entrar no clube. Eu falei: que clube? É o clube dos meninos do prédio. Eu falei: por que não deixaram você entrar no clube? É porque eu não passei no teste. Eu falei: que teste? Os testes era subir no último andar do prédio e andar pela amurada, né? Então, evidentemente, eu fui lá e cacei o alvará do clube. Exatamente. Então, aí, nesses casos não tem discussão, porque é uma questão de risco. Tá certo? Mas o que a criança deve comer, o que ela deve vestir, etc. Quanto menos você puder interferir, melhor. Né? Então aprenda a ser um verdadeiro pai. Um pai não se mete em picuinhas. Tá certo? As coisinhas do interesse deles, deixa eles fazer do jeito que quiser. Tá certo? E na medida que você conquista essa posição, você pode passar algum ensinamento para eles em tempo relativamente breve. Por quê? Porque o que você fala vai ter muita importância. Tá entendendo? Então, por exemplo, toda esta coisa do aprendizado silábico vai ter que ser dado em casa, se não for dado na escola. Porque também o socioconstrutivismo ele não atingiu, está agora mesmo falando aqui com o Alessandro, está mais ou menos na idade que nós falamos, mas ele não aprendeu pelo socioconstrutivismo, ele aprendeu pelo processo fonético silábico. Sorte dele, porque nem todos os professores foram contaminados por isso ao mesmo tempo. Deve ter gente que está me ouvindo aqui que não passou pelo socioconstrutivismo. Né? Então, se passou, né, se o seu filho está sendo objeto disso, bom, arruma um professor particular se você não puder fazer isso, porque o homeschooling é uma vocação. Eu mesmo não tenho a menor vocação para isso. Eu não tenho vocação para ser professor de criança de jeito nenhum. Para ser professor de jovens, adolescentes, jovens adultos, sim, esse é o meu negócio. Né? Mas ficar ensinando criança a escrever, tá falando, não é a minha praia. Então arruma um professor particular que os ensine, tá certo? E não precisa ser muito tempo, não precisa ser todo dia, que vá lá uma vez por semana, tá certo? Arrume isso para eles e diga: olha, é muito importante que vocês aprendam isso. Às vezes vão ficar um pouco sobrecarregados, porque vai ter que ir na escola e mais ter um professor particular, mas você explica para eles. Quando o Pedro e a Leila eram pequenos e perguntaram: pai, por que eu tenho que ir na escola? Eu digo: só tem um motivo para você ir na escola. Se você não for, eles me prendem. Então, em reconhecimento a tudo que eu fiz por você, por favor, vá na escola e aguente isto.
tá certo? Eu fico muito grato. E eles nunca mais, né, reclamaram. Falaram, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.